Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 10 de julho, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 24 ao 33, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o caminho do cristão é o mesmo caminho de Jesus. Se o caminho de Jesus foi o caminho da cruz, o do cristão também. Não tem como ou porquê ser diferente o caminho do cristão. Se Jesus sofreu, se Jesus foi perseguido, o caminho do cristão também é este. Jesus diz no Evangelho: se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais os seus familiares. Quanto mais os seus familiares. Nós que pertencemos à família de Deus, seremos perseguidos como Jesus o foi. Não tem jeito, meu povo. E é muito importante nós compreendermos isso, porque não é todo cristão católico que entende. É tanto que, diante de uma perseguição, muitas vezes faz da perseguição motivo para desanimar e desistir da caminhada. Às vezes as pessoas desistem da caminhada por coisas tão banais. Às vezes, porque, padre, eu vou me afastar, porque fulano falou mal de mim. Só por isso, meu filho. Só por isso, minha filha. Porque alguém falou mal de você? Você agora quer desistir da fé, da caminhada, de buscar a Deus, da igreja? Por isso? Tão pouco. Jesus no Evangelho está falando de muito mais do que isso. Jesus está falando de perseguição, até de morte. Coisas piores do que falar mal. Então, é preciso que o cristão compreenda. Se perseguir ao dono da casa, quanto mais aos seus familiares. O caminho de Cristo, ou melhor, o caminho do cristão é o caminho de Cristo. Agora, Jesus diz: não tenhais medo. Não tenhais medo. Isso significa que nós não estaremos sozinhos. Não estamos e nunca estaremos sozinhos. Diante da missão que o Senhor nos dá, Ele estará conosco. No exercício da nossa missão, da evangelização, o Senhor estará no meio de nós. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. E o que Jesus continua dizendo? Jesus diz para os seus discípulos e para nós, para termos coragem. Mesmo diante da perseguição, mesmo sendo perseguidos, mesmo diante do ódio do mundo, anunciar o Evangelho acima de tudo.
Jesus vai dizer: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. A alma é imortal. E a nossa alma vai viver eternamente junto de Deus. Um dia receberemos um corpo glorioso. E com o corpo glorioso, nós viveremos a vida eterna com Deus. Por isso Jesus dizia ontem, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Perseverança. Hoje a palavra também é coragem. Coragem para coragem para resistir ao medo. Coragem para não desanimar com medo diante da perseguição, do ódio do mundo. Não. Acima de tudo, coragem e fidelidade para continuar pregando o Evangelho, né? Na certeza de que é Deus que cuida de nós. Diz ainda Jesus: não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Veja, mais uma vez, Jesus repete: não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Se Deus cuida dos pardais, Jesus está dizendo: vós valeis muito mais. Quanto mais da pessoa humana, quanto mais de cada um de nós, Deus cuidará sempre. Agora, coragem e fidelidade para nos declararmos sempre diante dos homens a favor de Jesus. Que nada nos faça negar Jesus. É um pedido que nós precisamos fazer. Senhor, dá-me a graça. O Senhor sabe que eu sozinho sou fraco. O Senhor sabe que eu, por mim mesmo, vou cair na infidelidade. Eu preciso da Tua graça, da força do alto, da força do Teu Espírito, para sempre, mesmo em meio à perseguição, eu me declare a favor de Ti. Jesus vai dizer: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Meu povo, veja, não estamos sozinhos. Se nos declararmos em favor de Jesus diante dos homens, Ele, diante do Pai, vai se declarar ao nosso favor. Olha que beleza. Olha que maravilha. Imagina essa cena. Jesus diante do Pai dizendo: olhe, meu Pai, fulano, cicrano, se declarou diante dos homens a meu favor. E eu agora, Pai, me coloco diante de Ti em favor dele. Que maravilha. Jesus quer se declarar a seu favor diante do Pai. Mas é preciso coragem e fidelidade. Porque o contrário também vai acontecer. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E eu acredito que ninguém aqui quer ser negado por Jesus. Então, que nós também não possamos negá-lo. Que o Senhor nos ajude em nossa caminhada e em nossa missão. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.